A Grã-Bretanha tem mais imigrantes ilegais do que qualquer outro país europeu, com cerca de 745 mil pessoas vivendo dentro das fronteiras britânicas sem permissão, segundo estudo. Fala galera do Na Vibe! Estamos de volta com mais um vídeo! Pós-férias, porque a gente precisa tirar umas férias, né, gente? Agora a gente voltou com tudo. E falando de um assunto muito importante, que é falar sobre imigração e a crise migratória que está acontecendo aqui no Reino Unido, é o assunto mais falado dos últimos tempos. São vários assuntos, por isso a gente quer criar um novo quadro mostrando diversos assuntos que está acontecendo aqui no Reino Unido e a gente quer a ajuda de vocês. Qual deve ser o nome desse quadro? Esse quadro a gente quer trazer várias notícias, então fazer um apanhadão de notícias aí pra vocês e trazer essas informações que sejam, é óbvio, de muita relevância pra nós brasileiros que moramos aqui no Reino Unido ou quem pretende morar aqui também. E aí a gente conta com a ajuda de vocês. Eu acho que tinha que se chamar Na Vibe Notícias. Na Vibe acontece, porque tá acontecendo no mundo. Mas digam aqui nos comentários e o melhor a gente vai colocar aqui, vai ser o nome do nosso quadro. E esse quadro também será o terceiro vídeo da semana, porque agora o Na Vibe, com a ajuda de vocês, teremos 3 vídeos toda semana. E não esquece, já deixa o like, se inscreve no canal, porque toda semana serão 3 vídeos! Então, ó, vamos vindo pesado, gente, aproveita. E não podemos esquecer do nosso parceiro Raul, da London Do It. É isso aí, ó. O Raul tá com uma novidade muito interessante para você que é self-employed, ou seja, autônomo aqui no Reino Unido. A partir de agora, você tem a oportunidade de fazer o seu controle financeiro através do aplicativo com a QuickBooks, que é a maior empresa de software nessa área de contabilidade. Então, antigamente, o self-employed não tinha essa possibilidade, e agora você tem essa possibilidade de ter um aplicativo para fazer o controle dos seus gastos, para escanear os seus recibos e deixar tudo pronto na hora de fazer a sua declaração do imposto de renda. E com isso, o Raul também está oferecendo um descontão para você pagar os seus taxas, mais de 60% de desconto, e você vai gastar menos de 66 centavos por dia para ter o seu tax return pago, mais o aplicativo para você fazer o seu controle financeiro. Quer saber mais? Clica aqui na descrição do vídeo e já chama o Raul, né? E a gente vai gravar com ele na próxima semana, então aproveita. Então, vamos ao que interessa, Cíntia. Seguinte, Reino Unido foi considerado a capital dos imigrantes ilegais de toda a Europa. E esse é um assunto que a gente quer falar para vocês, trazendo essa questão, né, dos números dos ilegais, mais o número de pessoas que entraram aqui de forma legal também, porque desde a semana passada, todos os dias nos jornais tem se falado muito da questão imigratória aqui no país e de toda essa crise que o Reino Unido tem enfrentado e de qual forma o governo trabalhista, né, que é o governo que assumiu atualmente aqui no Reino Unido, vai lidar com essa situação, já que há muito tempo os conservadores tentaram e nada conseguiram fazer. Então, a pressão sobre o Partido Trabalhista também tem sido muito grande com essa questão, e aí vários jornais e todas as redes sociais têm se manifestado aí contrário aos imigrantes, tanto os ilegais quanto os imigrantes legais que entram aqui no Reino Unido, falando que os números são exorbitantes e que o custo para o país está sendo muito grande e que em breve terá uma decadência aí do Reino Unido, porque é muita gente entrando. E a gente vai colocar aqui na tela para vocês e vocês vão ler junto com a gente aqui essa matéria. Vamos um pouquinho para gravar. Reino Unido é a capital dos imigrantes ilegais da Europa, com 745 mil pessoas no país sem permissão. Nós vamos falar para vocês dos números dos imigrantes ilegais, tá? Depois a gente vem falando para você dos números da imigração líquida, que são os legais, e aí outros assuntos aí abordando essa questão também, ó. A Grã-Bretanha tem mais imigrantes ilegais do que qualquer outro país europeu, com cerca de 745 mil pessoas vivendo dentro das fronteiras britânicas sem permissão, segundo estudo. Isso significaria que mais de 1 em cada 100 pessoas no país está vivendo ilegalmente no Reino Unido, de acordo com uma pesquisa realizada por acadêmicos da Universidade de Oxford. Isso é mais do que o dobro das 300 mil pessoas que vivem na França sem permissão e até mesmo acima da Alemanha, que acredita-se ter cerca de 700 mil pessoas. É, bastante gente. Eu acredito que seja por conta da língua, por conta da moeda e também pela dificuldade de entrar no país. Porque, por exemplo, se você vai para a Irlanda, tem uma facilidade de você entrar legalmente. E não, aqui é muito mais chato você querer estudar, tem um pouco mais de burocracia, né, comparado com outros países. Então, a galera vem ilegalmente mesmo. Isso é verdade, né? O número de imigrantes... Não é de hoje, né, gente, que a gente fala sobre assuntos de imigrantes ilegais aqui, mas como o Partido Trabalhista
tem sido muito pressionado para diminuir os números, porque os conservadores tentaram, não conseguiram, e os trabalhistas ficaram lá em cima deles, né? Vocês sabem que o Partido Conservador, aí, uma das promessas do partido era reduzir o número de imigrantes. Fizeram aquela lei que não saiu do papel de mandar os imigrantes que tinham pedido de asilo para Ruanda. Nós fizemos um vídeo falando para você do número do avião com 200 brasileiros que foram deportados também. Então são diversos planos e diversas ações que o governo tem feito para diminuir o número desses imigrantes ilegais. E aí essa matéria chama muita atenção pela questão dos imigrantes que entram aqui através dos botes, né? Que entram aqui de forma ilegal no Canal da Mancha. Muitos deles vêm da França para cá. E aí o governo vai disponibilizar 75 milhões de libras, um projeto novo que foi aprovado para conter os traficantes de pessoas que saem da França para cá. Então eles estão uma mobilização para tentar reduzir aí esse número de pessoas que vêm dessa forma. Para vocês terem uma ideia, neste último domingo foi o maior número do ano de imigrantes que entraram aqui com os botes. 973 pessoas chegaram ao Reino Unido em pequenos barcos no domingo, o maior número diário do ano. E aí as chegadas elevaram o total do ano para 26.612 pessoas, em comparação com o mesmo período do ano passado, enfim. Taranana. Mas tem especialistas que falam que é muito mais, porque eles não estão contando de pessoas que vêm naqueles navios, pessoas escondidas dentro de caminhões, aviões e de outras formas. Então eles acreditam que é muito mais do que isso. Isso é verdade. Isso falando somente das pessoas que já entram aqui de forma irregular, né? Tem até um artigo de um jornalista super renomado aqui do Reino Unido dizendo que esse número é muito maior porque eles não têm os dados de pessoas que passaram do prazo aqui no país, ou seja, aquelas pessoas que vêm com visto de turista, expiram o visto e elas permanecem aqui no país de forma irregular. Então ele diz que eles não têm exatamente esse número de pessoas que estão aqui ilegais. Então pode ser, estatísticas, né? São estatísticas. Esse número aqui, por exemplo, é 745 mil pessoas. Ele acha que esse número é muito maior, porque ele diz, eu vou até abrir aqui o artigo dele, todas essas informações, tá? Todos os links dessas matérias eles vão estar aqui na descrição do nosso vídeo. Inclusive tem uma matéria completa sobre esse assunto no nosso site. É só entrar lá na vibe.uk, tem várias notícias que a gente compartilha lá diariamente com vocês também. E o link tá aqui na descrição do vídeo. Então, olha, tá aqui essa matéria e ele fala o seguinte, que eu achei muito interessante. O que o Home Office faz é publicar estatísticas sobre o número de pessoas que ultrapassaram o prazo de permanência do visto. Quando o Think Tank Migration Watch UK investigou os números em 2021, descobriu que não há registro de 91 mil pessoas com vistos que expiraram em 2019 e 2020, deixando o país ou renovando seus vistos. Os que ultrapassaram o prazo de permanência do visto podem ser o maior grupo de imigrantes irregulares de longe, o que não seria surpreendente, pois é muito mais fácil e seguro do que vir para cá, por exemplo, com um bote de borracha. E aí outra coisa que ele diz aqui nesse artigo é que a forma como o governo faz o cálculo, né, desses dados são todas estatísticas, não existe uma pessoa fazendo um censo como acontece no Brasil, por exemplo, que está nas ruas pesquisando, olha, você veio aqui de bote, você está aqui irregular, passou do seu prazo, então não existe essa pesquisa na rua, são apenas estatísticas que eles fazem, que eles divulgam esses dados, né, mas que não acontece dessa forma de um censo, por exemplo, de uma pesquisa de quantas pessoas estão de forma irregular aqui no país. E isso tem chamado muito a atenção do governo, porque todos os dias esses assuntos estão na mídia, né? E fora isso, gente, a intolerância, tanto política quanto religiosa, que tem acontecido aqui no Reino Unido por causa dos imigrantes ilegais, muçulmanos, judeus, né? Então todas essas brigas também, por causa também da guerra no Oriente Médio, tem refletido muito aqui, porque é muito imigrante de várias nacionalidades. Então esse assunto imigração tem sido muito discutido. Inclusive hoje, dia que nós estamos compartilhando esse vídeo, saiu uma matéria seguinte, população do Reino Unido atinge 68,3 milhões, com uma enorme imigração líquida de 677.300 pessoas, impulsionando o maior aumento anual desde a década de 70, apesar de mais pessoas morrerem do que nascerem. E essa imigração líquida são os imigrantes que entram aqui de forma legal. A gente fez um vídeo falando anteriormente
sobre o projeto de lei do governo de não permitir que pessoas venham para cá, por exemplo, seja com visto de trabalho e trazer dependente. Tem esse vídeo completo, a gente fala direitinho como é que todas essas regras funcionam, para quais áreas que isso funciona também, é só vocês assistirem depois, tá? E aí a gente tá mostrando isso para vocês só para que vocês tenham ideia de como o governo tem sido pressionado para reduzir esses números, né? Ó, a população do Reino Unido... os números aumentaram 1% no ano até junho de 2023, de 67.602.800 para 68.265.200. O aumento poderia ter sido ainda maior, mas a estimativa de entrada líquida de 677.300 pessoas do exterior foi compensado por 16.300 mortes, a mais do que nascimentos. E aí tem aqui o gráfico, né, desde 1971 até hoje. Do ano 2000 pra cá que deu boom mesmo, se você olhar, né? Até então, ali antes de 1970, tava mantendo, 2000, a partir dos anos 2000, subiu de uma forma agressiva. E olha só que interessante essa parte da matéria aqui, que fala assim, ó. A migração líquida de 600 mil deve levar um aumento em nossa população de 20 milhões de pessoas em meados da década de 2040. Isso é equivalente a 18 cidades do tamanho de Birmingham. Então, se eles não conterem isso aí, gente, ó, é muita gente. Ó, isso vai piorar muito a crise que já estamos enfrentando com moradia, saúde, assistência e até escolas. Quem tá dizendo isso, tá? É o presidente do Migration Watch UK, Alf Mehmet. Também não é um bom presságio para a futura coesão e estabilidade da nossa sociedade. A aparente indiferença e relutância do governo em encarar a questão de maior preocupação do público é assustadora. Enfim, tem aqui várias pessoas, né, dando a opinião delas sobre essa questão. E aí tem aqui um porta-voz do Downing Street que disse: o primeiro-ministro e o secretário do Interior deixaram claro que a migração líquida precisa diminuir e precisamos acabar com a situação em que a migração legal é usada como alternativa para lidar com a escassez de habilidades no Reino Unido. Isso que eles estão falando é a questão com os vistos de trabalho, tá? Uma mudança breve aí deve aparecer, porque o governo ele não quer que as empresas, ele quer diminuir com que as empresas tragam profissionais para cá para preencher essas vagas de trabalho existentes aqui no Reino Unido. O que eles querem fazer é o quê? Capacitar quem já está aqui para preencher essas vagas. Como isso deve acontecer, a gente não sabe, mas o que o governo quer é reduzir, né, a permissão das empresas de trazer profissionais do exterior para preencher essas vagas. Mas os que estão aqui não querem trabalhar, vive aí à custa do governo, a maioria tem muito inglês aí, muita gente que tem documento aí, fica aproveitando os benefícios do governo, não quer trabalhar e é obrigado a trazer gente de fora. Para preencher as vagas. Exatamente, porque trabalha muito mais do que eles, essa é a verdade. Durante a pandemia isso aconteceu e muito, né? Quando as pessoas receberam aquele benefício do governo de receber 80% do salário enquanto estava tudo fechado, e quando as coisas começaram a reabrir, estava faltando mão de obra, né? Porque muitos europeus tinham ido pro país de origem, fica lá, tô recebendo 80% do meu salário mesmo, vou esperar em casa. E quando o país reabriu, não tinham pessoas para preencher essas vagas, né, de trabalho. Até o Job Center publicou uma matéria que o número de pessoas desempregadas era muito maior do que o número de vagas disponíveis, né? E o desafio era como é que colocar essas pessoas, né, que estão aí recebendo os benefícios do governo no mercado de trabalho. Elas não querem trabalhar porque é muito mais fácil receber o benefício. Ganha muito mais do que está trabalhando. Cansa, né, gente? Então, para que trabalhar? E aí vocês lembram que a gente tinha dito, né, do plano do governo conservador de enviar os requerentes de asilo, né? Essas pessoas que chegam aqui pelos bots, ficam aqui, dão entrada num pedido de asilo e até esse processo ser concluído ou não, ela fica também ou em hotel, ou em alojamento, são diversos lugares que essas pessoas estão até que esse pedido seja concluído, né? Se for aprovado, ela tem o direito de viver aqui no Reino Unido, se não, ela é enviada novamente para o país de origem. E aí o governo cancelou, o governo trabalhista entrou e falou, não, esse plano não é de nada, esse plano não é legal, isso não vai funcionar. E aí, olha que interessante, a Alemanha quer enviar migrantes para Ruanda em instalações pagas pelo Reino Unido após esquema descartado pelo Partido Trabalhista. Ou seja, a Alemanha também enfrenta essa crise migratória lá no país, disse, opa, já tá pago, o país foi aprovado, né, que com a questão de segurança, instalações, tem tudo lá, vamos usar, já que tá lá disponível. Tá pago, ninguém vai usar, vamos usar. Porque a Alemanha acha que funciona mandar essas pessoas para lá. Essa questão dos bots, muitos especialistas têm dito também que
por esse plano de enviar os imigrantes para esperarem esse pedido de asilo em outros países ter sido cancelado, isso tem estimulado que as pessoas venham para cá. Poxa, eu vou ficar esperando ali no Reino Unido, então eu vou para lá mesmo, tem incentivado as pessoas a virem, porque quando esse projeto tinha sido aprovado, muitas pessoas falaram, poxa, eu não vou, vai que eu chego lá, quero viver no Reino Unido, me mandem para Ruanda, né? Não quero ficar em Ruanda, quero ficar no Reino Unido. E como foi cancelado, então, além disso, tem um outro plano que o primeiro-ministro está em conversas com o governo italiano de enviar essas pessoas com pedido de asilo para a Albânia. Quem começou com essa história foi o governo italiano, então está lá com a Albânia para enviar as pessoas para lá. O governo aqui do Reino Unido falou, opa, pode ser que seja uma opção já que a Itália vai fazer isso. Então eles foram, tem algumas semanas que o primeiro-ministro foi para a Itália para resolver isso, para ver, mas até agora nada, são só especulações, tá? São só conversas, estudos para ver se essa possibilidade é válida e seja aceita, né, pelo Partido Trabalhista. E aí são só planos, né? Ó, tem até aqui, ó, planos para abrigar requerentes de asilo na antiga base de Dumbuster da Força Aérea, tá? Scranton foram cancelados, ó, diz o Ministério do Interior. Então são vários planos que o governo tem que é muita gente de mandar, entrando. Chega de gritos sobre o mar, diz Yvette Cooper, enquanto o Reino Unido analisa o processamento rápido de requerentes de asilo na Albânia, ó, falando dessa questão da Albânia. Então ainda são vários estudos e essa questão imigração, gente, ó, a imigração se tornou um dos tópicos mais comentados no Reino Unido. O governo de David Cameron prometeu reduzir a imigração para dezenas de milhares, mas ela só cresceu e cresceu. Então são vários assuntos falando sobre isso. E aí a gente queria trazer para vocês, né, tanto da imigração líquida, de quem entra aqui de forma ilegal, quanto os ilegais, são um dos assuntos mais falados por aqui. Então é fato que alguma coisa nesse sentido vai acontecer, as regras provavelmente vão mudar e para provar para vocês que é uma bagunça tão grande o que tem acontecido aqui, por exemplo, esse final de semana nós fomos para Montenegro de férias e na volta para cá o Diego estava sem o Resident Card dele. A carteirinha dele expirou em junho desse ano e como a partir do ano que vem quem tem a utilização do BRP, que é aquela carteirinha, vai precisar aplicar para um e-Visa, que o visto agora vai ser de forma eletrônica. Nós fizemos um vídeo no canal mostrando o passo a passo de como faz essa aplicação, porque é obrigatória, né? Quem tem esse cartão, somente quem utiliza o cartão, tá? Quem tem passaporte europeu não precisa se preocupar, porque continua da mesma forma. E aí é só assistir o vídeo aqui no canal que a gente ensina e a gente explica sobre esse e-Visa também. Então, como a carteirinha do Diego expirou, nós aplicamos o e-Visa dele, porque não é mais possível tirar uma segunda via. Fizemos a aplicação, viajamos. No retorno aqui para o Reino Unido, a agente de imigração perguntou: cadê sua carteirinha de residência? Perguntou primeiro quanto tempo a gente ficou fora, fez várias perguntas e tal. E cadê sua carteirinha? Eu falei, olha, a carteirinha dele expirou. Mas se você sabia que você não pode viajar sem a carteirinha? Eu falei, não é mais possível fazer a carteirinha. Agora é o e-Visa, nós já fizemos a aplicação do e-Visa dele. Tanto que quando a gente foi para Paris, no mês passado, a gente voltou e não tivemos nenhum problema, né? Não tivemos nenhum problema. Mas acho que a falta de treinamento do que realmente está acontecendo, o que está válido, o que não está válido, nem os próprios funcionários do governo estão a par com isso, né? E aí ela falou, não, você não poderia viajar sem a sua carteirinha. E aí, não, mas nós já aplicamos o e-Visa, a partir do ano que vem não vai precisar mais da carteirinha. Tá, mas até dezembro você precisa, então faça uma segunda via. E aí, para evitar discussão, eu só falei, tá bom, nós vamos fazer a solicitação de uma segunda via. E se vocês entrarem no site do governo, vocês verão que não é possível fazer uma segunda via da carteirinha, se você perdeu, se foi roubado ou se ela expirou, não é mais possível. Agora você tem que fazer o e-Visa. E nós já tínhamos mostrado essas informações, no vídeo que nós gravamos tem uns 3, 4 meses. E a própria oficial de imigração, não, você precisa fazer uma segunda via. Então, só para provar para vocês de que a bagunça aqui é tão grande, as coisas têm mudado tão rápido, né, que é difícil deles ficarem atualizados com tudo que está acontecendo. E para você, qual que é a solução para conter essa imigração ilegal, essa galera que tá chegando de bode? É cuidar lá na fronteira lá dos outros países, conter aqui? Deixa nos comentários aí, o que você acha? Acho que a opinião de vocês para tudo que está acontecendo, né? Muita gente, em alguns comentários de vídeo, dizem que o Reino Unido está entrando em decadência. E aí os próprios especialistas dizem isso, né? Se alguma coisa não for feita agora, que eu também não sei se é possível,
alguma coisa mudar agora, do jeito que já está a situação aqui do país, tem a possibilidade do país voltar a crescer, né? Então, a gente sabe que a crise está aí, que o problema existe e que nem o próprio governo, nem o trabalhista, nem o conservador antigamente tem a solução exata do que fazer para conter esses números e fazer o país, sei lá, voltar a crescer, né? É isso aí. Então, se você gostou, deixa um like, compartilha esse vídeo aí com quem mora aqui ou quem pensa em vir pra cá. Ajuda a gente aí e a gente volta a se encontrar no próximo Na Vibe. Valeu! E ajuda a gente aí com o nome desse quadro, hein? Valeu, verdade.